Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Dia 1º de outubro ocorre a eleição do Conselho Tutelar em Porto Alegre. E para ampliarmos este assunto, recebemos o coordenador da Unidade de Apoio aos Conselhos Tutelares e conselheiro municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Paulo Meira, que também é o presidente da Comissão Eleitoral das Eleições do Conselho Tutelar aqui na capital gaúcha. Paulo, seja muito bem-vindo aqui, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Inicialmente, eu acho que cabe nos agradecer também a oportunidade para falar sobre um importante tema, sobretudo para a sociedade porto-alegrense, que é escolher agora, no dia 1º, nossos conselheiros tutelares. Então, nós, em nome lá da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é que agradecemos a oportunidade. Perfeito, é um tema muito importante, né, presidente? Porque é uma eleição, se trata de uma eleição, de uma escolha democrática para uma função que é primordial para a sociedade, né, presidente? Eu gostaria que o senhor ampliasse um pouquinho, né, para quem ainda não está familiarizado com o trabalho do conselheiro tutelar, que o senhor explicasse um pouco mais detalhadamente o que faz, né, este profissional. Então tá, primeiramente eu acho que é importante se dizer que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo e independente. Autônomo, que ele tem a capacidade de autogerir o seu funcionamento, né? Toda matéria que se compete à criança e adolescente é tratada diretamente no âmbito dos conselhos tutelares e independente porque ele age desta forma, né? Muito embora nós tenhamos então uma dependência orçamentária em relação à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, ele funciona de forma autônoma em relação à sua atuação na proteção de direitos a crianças e adolescentes aqui no âmbito do município de Porto Alegre. Acho que é importante que se diga, muita gente não entende como é que funciona o Conselho Tutelar. Né? Então, o Conselho Tutelar, na verdade, é um órgão criado para zelar, ou ele é criado por intermédio do voto, né, de uma delegação da sociedade, para que o agente zele pelo direito de crianças e adolescentes. Então, ele funciona de forma autônoma dentro da circunscrição territorial dos municípios. Por exemplo, o Conselho Tutelar de Porto Alegre é independente de Cachoeirinha, de Alvorada, etc. Cada um funciona de forma autônoma e independente, conforme está previsto lá no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Certo, e o trabalho desse agente é o trabalho de ponta, né, presidente? É garantir, como o senhor falou, os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Perfeito, perfeito. E aí tem uma situação que é importante também, né? Hoje nós temos, para o nosso telespectador ter ideia da importância do trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar, ao longo do ano de 2022, nós tivemos mais de 40 mil atendimentos presenciais e telefônicos. Cada um desses atendimentos, em dada medida, trazendo uma violação de direitos de crianças e adolescentes. Trabalho infantil, exploração e abuso sexual, a falta de vagas em pré-escola, em escolas propriamente ditas. E o Conselho Tutelar, nesse sentido, ao mesmo tempo que ele zela pelo direito, ele também é um órgão que demanda outros órgãos da Prefeitura e do Estado, enfim, para garantir que os direitos previstos constitucionalmente sejam disponibilizados para os usuários, né? No caso, as crianças e os nossos adolescentes. Ele é o primeiro agente, digamos assim, em alguns casos, contactados, né, pela comunidade para fazer, inclusive, esse meio de campo, né, na proteção da criança. Geralmente, tu sabe que é interessante porque, às vezes, o conselheiro tutelar ele está infiltrado nas suas comunidades, nas suas respectivas micro-regiões. Porto Alegre, o nosso território está dividido em 10 micro-regiões. Então, o conselheiro tutelar ele tem uma atuação direta com a comunidade e muitas vezes ele trata de situações que não são propriamente do conselho tutelar. E aí, então, ele pega e requisita uma providência para que aquela necessidade do usuário, do cidadão, voltada, sobretudo, para essa questão da criança e do adolescente, seja disponibilizada por intermédio dessa requisição. Né? Certo. Presidente, e quantos conselheiros são eleitos em Porto Alegre, né? Nós temos, só recapitulando então, nós temos 10 micro-regiões. Cada uma dessas micro-regiões atende um recorte geográfico da cidade. Cada uma delas é dotada de 5 conselheiros titulares e 10 conselheiros suplentes. Né? E essa ordem de titulares e suplentes
determinada em razão da votação de cada um dos candidatos. De acordo com o número de votos, de votos, né? De votos que ele recebe. Tem segundo turno, né? Uma pergunta não, é uma eleição de turno único, né? Só no dia 1º de outubro, entre 8h30 e 17 horas. Certo. E segue os mesmos moldes de uma eleição normal, digamos assim, né, presidente? A pessoa vai lá, são urnas eletrônicas, como é que funciona? Os locais de votação são os mesmos, direcionados de que as pessoas votam nas eleições normais? Como é que funciona? Muito boa pergunta. Primeiramente, eu acho que cabe aqui fazer um agradecimento formal ao TRE, que tem sido um parceiro de primeira hora, né? A gente não poderia pensar numa eleição sem o advento da urna eletrônica, seria um atraso significativo, né? Se nós não utilizássemos, né? Está aí comprovada a eficácia da urna, enfim, né? Não vamos nem polemizar essa situação, mas enfim. Então, a eleição ela acontece das 8h30 até as 17 horas do dia 1º, e os locais de votação ele tem um critério um pouco diferente, porque o zoneamento eleitoral do TRE é um pouco diferente dessa divisão em territórios de micro-regiões. Então, o que a gente faz? Todas as micro-regiões são criadas por uma lei municipal que determina o zoneamento de atuação dela. Então, os locais de votação foram distribuídos territorialmente dentro dessas micro-regiões, da respectiva micro-região que o eleitor reside. E como numa eleição convencional tu tens um número significativo de locais de votação, e aqui nós temos um público muito menor do que uma eleição normal, uma eleição oficial, então a gente pega determinados locais de votação e agrupa outros locais de votação em torno deste para permitir que as pessoas que votem nesses locais possam, de igual forma, exercer o seu direito de voto num local previamente determinado. Certo. Já vamos botar no ar aqui o site, né, presidente, para que as pessoas também possam ali ter as informações, né, buscar os locais de votação e todos os detalhes a respeito da eleição no dia 1º de outubro. E eu lhe pergunto também, presidente, na eleição normal nós temos a obrigatoriedade do voto, né? Na eleição do Conselho Tutelar isso também ocorre ou é por mobilização, enfim, como é que funciona isso? Talvez aí esteja talvez esse desafio também, um grande desafio do poder público, que é o de motivar o eleitorado a participar, já que não é uma eleição de caráter obrigatório, ela não é compulsória, né? Então, podem votar todos os eleitores habilitados do município de Porto Alegre, desde que a sua situação tenha sido regularizada até 3 de julho, que é uma data de corte. Ou seja, se o eleitor se cadastrou ou fez alguma movimentação após 3 de julho, ele não vai estar apto para participar do processo. Só reformulando, ele vai participar do processo se ele fez alguma movimentação dentro do município, em data posterior, mas considerando a sua data do cadastro dele anterior a 3/7. Certo, isso para o eleitor. Para o eleitor. Para o eleitor. Isso, e esse cadastro que o senhor cita é o TRE, né? O TRE disponibiliza para a Prosempa, que faz o agrupamento dos eleitores de acordo com esses locais de votação. Então a prefeitura daí desenvolve cadernos de votação, tal qual o nosso telespectador está acostumado, né? Vai ter lá, vai chegar, vai se identificar com o seu título de eleitor e o seu documento de identidade oficial, ou só com o documento oficial, com foto, dentro da validade, obviamente. E obrigatório nesse sentido é ele saber a sua sessão eleitoral para poder localizar o local onde foi destinado para a votação dele, né? Para saber para onde ele deve se dirigir, já que nós temos essa situação do agrupamento de locais de votação. Certo, isso foi feito previamente já? Sim, já temos tudo mapeado. Nós vamos disponibilizar depois oportunamente via 156 um mapa interativo onde a cidade vai ter a amplitude da sua localização geográfica dividida por essas micro-regiões, então vai ter lá o alfinete que o telespectador vai lá, clica em cima e vai aparecer todos os locais de votação que vão estar agrupados naquele respectivo endereço. Perfeito. Quer dizer que o eleitor, estando em dia com o TRE, ele pode votar tranquilamente. Pode votar. E deve votar. Deve votar, né? Deve votar. Perfeito. Importante.
Para quem são os candidatos, né, e até para a gente também trazer essa informação para os eleitores, né, e incentivar que os eleitores vão até as urnas, sigam até as urnas, quem são esses conselheiros? Quem pode, presidente, se candidatar ao Conselho Tutelar? Tem algum critério? E se depois da eleição ele passa por algum tipo de treinamento? Como é que acontece esse processo? Sim, tem critérios, sim. Os critérios estão estabelecidos tanto no ECA quanto na nossa lei municipal, né, Lei Complementar Municipal. Basicamente, talvez os mais importantes seja idade igual ou superior a 21 anos. Ele tem que ter tido atuação junto a organizações da sociedade civil voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes por no mínimo 2 anos. Quem atuou como conselheiro tutelar está dispensado desta comprovação, né? A gente acompanha daí essa situação por intermédio da comprovação da nomeação nos DOPAs respectivos. Ele tem que residir no município há pelo menos 2 anos. Nós temos 120 horas de cursos complementares, de fóruns que tratem de assuntos pertinentes às crianças e aos adolescentes, né? E basicamente eu diria que essas são as situações, são os requisitos mais importantes. E aí nós temos uma situação que é bem subjetiva de fazer uma verificação, que é a questão da idoneidade moral, que é talvez o aspecto dos mais relevantes, né? Claro. Então se faz essas verificações documentais todas e após esse momento existe uma prova de seleção, também com matérias que são previamente definidas, tanto a respeito de conteúdo quanto de percentual de participação dessas matérias na prova, e se aplica uma prova. E do processo de votação propriamente dito, só participa o candidato que tiver alcançado, no mínimo, 60% de acertos na prova de conhecimento. Quem já passou por essa etapa. Quem já passou por essa etapa. Perfeito. É de quanto tempo, diretor, o mandato, né, digamos assim, do conselheiro? Eles duram 4 anos, os mandatos, né? Num passado mais distante, eles eram de 3, não podia ter recondução. Então, hoje é 4 anos com reconduções sem limitações, né? Desde que cumpra os requisitos, ele pode participar de tantos quantos certames eleitorais quiser. Pode ser reeleito, no caso. Pode ser tantas quantas vezes ele tiver o apoio do seu eleitorado para conduzi-lo à condição de conselheiro. Certo. Os resultados, presidente, eles saem, assim como no TRE, nas eleições normais, 1, 2 horas depois ali, ou isso é mais rápido ainda, né? Porque o contingente é menor, né, até de votação. A gente, obviamente, não tem a mínima pretensão, muito embora nós tenhamos o respaldo do TRE, de nos compararmos com uma eleição oficial, né? Nós temos uma estrutura muito significativa para o dia da votação. Então, o maior desafio é nós recolhermos esse material todo, e vai ser inclusive aqui na Câmara de Vereadores a apuração, aqui no plenário principal. A Prosempa vai montar uma estrutura para fazer essa contagem de votos, né, por intermédio dos pendrives, tal qual é na eleição convencional. Então a gente acredita que seja o tempo depende de impugnações, claro, né? Depende, mas no mesmo dia já se deve conhecer quem são os candidatos eleitos. Certo. Presidente, quais são os desafios, né, que o Conselho Tutelar enfrenta, né? Digamos assim, o senhor citou aqui no começo da nossa entrevista, né, que é um órgão independente, apesar do orçamento municipal, mas que desafios em termos de estrutura, enfim, do tamanho mesmo, do alcance do próprio Conselho, do ponto de vista físico, né? Como é que os desafios, né, o que precisa ser vencido nessa etapa, né, para que os conselheiros tenham um melhor atendimento, né, a fazer à população? Então, hoje nós temos uma resolução, a 231, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que diz que a cada 100 mil habitantes nós temos que ter uma microrregião ou um conselho tutelar, né? Porto Alegre hoje deveria de ter, portanto, 13 conselhos tutelares e nós temos tão somente 10. Aí já se sabe que existe mobilização na Câmara de Vereadores, por vereadores que têm afinidade com a matéria, de fazer uma proposta para o prefeito, pela iniciativa, que tem que ser necessariamente do Executivo Municipal para isso, para que se aumente o número de conselhos tutelares e, portanto, a representatividade do conselho no território, ela aumentaria, né? Sobretudo, eu acho que é importante se dizer que se notou nos últimos tempos
um empenho muito grande, tanto do secretário Léo Voigt, quanto do prefeito Melo, no sentido de equipar adequadamente os nossos conselhos. Então, nós temos hoje 50% desses locais que atendem não são de patrimônio da prefeitura, os outros são patrimônio da prefeitura, e a gente está agora, ao longo dos próximos meses, graças ao esforço de muitos colegas na prefeitura municipal e do convencimento do próprio prefeito de comprar a nossa ideia, de nós construirmos e reformarmos sedes atualmente que são nossas, né? As que são nossas vão ser, então, reformadas, as que têm necessidade, obviamente, e outras tantas que são alugadas, a gente vai começar a operar numa estrutura própria da Prefeitura Municipal. Então, hoje, o nosso maior desafio hoje, eu te diria que, até por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria a questão de recursos humanos. E mas não é um problema só de Conselho Tutelar, né? Acho que da Prefeitura, de modo geral, carece muito de recursos humanos. Então, a gente tem que ter muita criatividade, muita dedicação para fazer um atendimento da forma mais adequada possível. Certo, porque a demanda é grande e crescente, né? Grande. Bom, eu te falei, né? Eu falei para o nosso telespectador e para ti, em torno de 42 mil atendimentos presenciais ou telefônicos no ano de 2022. Certo. Deixa eu botar o site de novo aqui no ar, né, para que a gente possa, importante para que os telespectadores possam se apropriar das informações, também locais de votação e todos os detalhes da eleição do Conselho Tutelar. Enquanto a gente bota aqui o site, vou pedir para o senhor, então, reforçar o convite para que os eleitores compareçam às urnas aí no dia 1º, né, para fazer a eleição e tornar esse processo cada vez mais participativo, legítimo como ele é, mas com a participação cada vez maior das pessoas, né, elegendo os seus conselheiros. Antes de terminar, como é que os conselheiros fazem essa propaganda, essa divulgação? Segue os mesmos ritos de um pleito normal? Olha, tem as suas regras ali também? É um desafio redes sociais grande, porque se nós temos na eleição oficial um marco regulatório que é disponibilizado pelo TSE para que os candidatos sigam obrigatoriamente. No caso das eleições aos conselhos tutelares, nós temos lei municipal, nós temos resoluções do TSE, nós temos a Lei Geral das Eleições, nós temos recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos recomendações do CONANDA, enfim, é um marco regulatório vastíssimo. Então a gente até aproveita a oportunidade para... A gente vai ter um edital sobre esclarecimentos da campanha pode, não pode, devo, não devo, basicamente isso. Então é importante que o candidato observe para evitar que incorra em alguma ilicitude eleitoral sob pena de impugnar oportunamente a sua candidatura. Porque são muitos candidatos, né? A gente vai ter 277 candidatos ao todo, 277. Divididos pelas suas respectivas micro-regiões. Perfeito. Presidente da Comissão Eleitoral das Eleições do Conselho Tutelar aqui de Porto Alegre, Paulo Meira, gostaria que o senhor, para a gente encerrar aqui, reforçasse o convite à população que participe do pleito no dia 1º de outubro. Então, eu começo mais uma vez agradecendo a possibilidade de estarmos aqui conversando sobre esse tema que é tão importante. E eu acho que, para o nosso telespectador, eu quero fazer um apelo muito especial para vocês. Tá? O Conselho Tutelar, ou o conselheiro tutelar, talvez seja a melhor opção de fala, ele recebe uma delegação pelo voto que é dado pelo cidadão. Então, na medida que nós tivermos uma participação da sociedade ou do eleitorado, no caso, mais efetiva, maior será a probabilidade de nós termos pessoas devidamente escolhidas, eleitas e aptas a exercer esse papel que é tão importante. Aqui foi dito já que ao longo do ano passado nós tivemos mais de 40 mil interlocuções com o Conselho Tutelar e cada uma dessas interlocuções é um problema, é uma dificuldade, é uma violação. Talvez, Fortunato, o cidadão que não tem uma vulnerabilidade maior possa não entender da importância desse contexto que a gente está falando. Mas então, aí que vem o apelo do fundo do coração. Quem tiver a oportunidade, e eu te falo isso de coração aberto, porque vai ser, na condição de presidente, vai ser a primeira vez que eu, inclusive, vou votar. E eu acho que a gente tem que dar a mão à palmatória para reconhecer que do quão alijado de um contexto tão importante nós ficamos por pura alienação do cidadão. Então, pessoal, vamos nos informar melhor de como votar.
da importância do conselheiro tutelar para a execução de políticas públicas na cidade de Porto Alegre para garantir direitos de crianças e adolescentes aqui no nosso município. Perfeito, tá? Dado o recado aí, tá? Presidente Paulo Meira, muito obrigado, Nós que um bom trabalho, uma boa eleição para o senhor e para todos os conselheiros e, evidentemente, para a população aqui de Porto Alegre. Muito obrigado. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!